Intimidade ou relacionamento? Você já se confundiu com isso? Você já se confundiu de trazer um relacionamento que era para ser raso por uma intimidade e foi ferida, machucada? Houve quebra de confiança? Ou aquela pessoa que você acha, né, que deveria ser íntima, mas você nunca conseguiu estabelecer uma intimidade? Como assim? Um pai ou uma mãe que deveria ser as pessoas mais íntimas, as pessoas mais próximas de você, a pessoa a qual você teria aquele relacionamento que você pudesse ter a confiança, a clareza de contar tudo, de falar sobre todos os assuntos. Nós temos essa dificuldade, né? De saber com quem devemos ser íntimos, com quem devemos ser raso. Porque se relacionar, a gente se relaciona com todos que estão à nossa volta. Você se relaciona com a caixa do supermercado, você se relaciona na fila de um banco, na espera de um atendimento médico, você se relaciona com o seu médico. Relacionamento nós temos em todos os lugares que nós vamos. Mas intimidade é um lugar que a gente precisa filtrar e não é para todos. Nós sabemos disso. Se você é uma pessoa que já foi muito ferido nessa área de relacionamento íntimo, com certeza você deve ter colocado aí um bloqueio, colocado uns empecilhos, né, na sua vida, alguns critérios para quem pode avançar e quem não pode. E até mesmo, em você é uma falta talvez de tamanha confiança que você não consiga se abrir nem com a pessoa que você confia. Talvez você já sabe que é uma pessoa que você pode confiar, uma pessoa que é de confiança, uma pessoa que quer o melhor para você, mas você não consegue se abrir. Você não consegue se relacionar com essa pessoa. Talvez, né, a falta ou a quebra de confiança veio das pessoas mais íntimas, pai, mãe, irmã, irmão, e você às vezes se vê sem ninguém para confiar, sem ninguém para se relacionar. Eu sei que é difícil, eu sei que precisa passar por um filtro. As pessoas que vão ser íntimas, as pessoas que você vai dividir a sua intimidade. Porém, tem algo que, infelizmente, a gente tem trazido para nossa intimidade com Deus, que é esse bloqueio, que é essa parede, que é esse lugar separado. Esse lugar que talvez você não consiga, parece que ele é santo demais, parece que ele está distante demais e você não consegue se abrir. Ou por conta de tantas feridas, você também não consegue se abrir para ele. Nós não se relacionamos com Deus, você se relaciona com Deus talvez todos os dias. Você se relaciona com Deus quando você ouve um louvor. Você se relaciona com Deus quando você vai à igreja. Você se relaciona com Deus quando você até mesmo lê a palavra. Você se relaciona com Deus quando você vai para uma EBD, você vai para uma aula de discipulado, você está se relacionando com Deus. Mas isso não significa que você é íntimo de Deus. Isso não significa que você tem uma intimidade com Deus. Se tem algo que Jesus veio resgatar é a nossa intimidade com Deus. Baseado na intimidade, vou botar aí primitiva. O primeiro homem que Deus se relacionou foi Adão. E vamos se basear no tipo de intimidade que ele tinha com Adão? A palavra do Senhor diz, lá em Gênesis, que o Senhor Jesus, todos os dias, na viração do dia, ele ia atrás de Adão. E ele perguntava para Adão, como é que foi seu dia, Adão? Como é que você tá? Colocou aí o nome nos animais, a ponto dele perceber uma necessidade. Ele olhou porque ele era íntimo, ele sabia o que era melhor para Adão, então ele vê que Adão tinha uma necessidade, a necessidade de uma companheira, de alguém que ele pudesse dividir aquilo que ele sentia, por mais que ele estava rodeado dos bichinhos, cercado dos bichinhos, tinha Deus, mas ele precisava de alguém da mesma espécie. Alguém como nós, mulheres, que viesse acrescentar na vida dele. E assim o Senhor nos criou. Isso partiu, a intimidade é isso, a intimidade faz a gente perceber, né, a falta que o outro tem, a necessidade, a qualidade, a intimidade faz perceber os defeitos, a intimidade faz todas essas coisas.
E a intimidade com Deus é algo que nós precisamos partir desse parâmetro de relacionamento. De não é só ler a Bíblia, praticar porque Ele é Senhor, porque entregamos a vida dele e sabemos que temos que agir de acordo com a sua palavra, com a sua vontade, o seu querer. Não é isso que Deus espera de nós. Deus espera de nós relacionamento. Se tem um relacionamento que eu acho lindo, era o de Moisés com Deus. Moisés era aquele relacionamento íntimo e profundo com Deus. Aquele que Deus, quando tinha que corrigir, corrigia. Quando Deus tinha que proibir, proibia. Aquele que Deus, quando tinha que encorajar, encorajava. Aquele que Deus até mesmo ficava mais manso e diminuía na ira para agradar o seu amigo. Aquele que tinha um lugar separado, o lugar da tenda. Você tem um lugar de intimidade? Jesus, ele fala, né? Quando você for orar ao Pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com seu Pai em secreto. Ele tá falando, tenha um lugar de intimidade. Tenha um lugar para você se relacionar profundamente com o seu Pai, com o seu Deus, com aquele que te gerou, aquele que mandou o seu único filho para ter esse momento com você. Para você que tem dificuldade de se abrir, de ter esses relacionamentos íntimos, é mais difícil estabelecer essa confiança, é mais difícil ter esse momento, porque você está bloqueada, você está ali ferida nessa área, então você tem que ir para o lugar de cura. E aos poucos, construir um relacionamento íntimo com qualquer pessoa, até mesmo com Deus. Não é nada fácil, porque nós sabemos que Ele é Deus, né? E a gente já se acha indigna, e nós somos indignas, mas fomos resgatadas por Jesus, pelo amor de Deus. E Ele nos deu esse direito de ser íntimas dele. Isso é muito bom. E quando você vai se relacionar com Ele, você tem receio. Talvez o seu relacionamento com o pai e mãe terrena era muito rígido, de muita cobrança, ao qual você sempre fazia de tudo para não decepcionar, e você queria sempre dar o seu melhor. E como você vai chegar para Deus, que é aquele que você quer ser, né? E fazer o melhor para Ele e falar das suas fraquezas, falar das suas debilidades. E falar, porque expor isso é muito ruim. E falar do que você tá com os sentimentos que não agrada a Ele. É muito ruim. É meio constrangedor, eu posso dizer, porque eu me senti exata assim. Mesmo sabendo que Ele sabe. Mesmo sabendo que Ele é conhecedor de tudo. Talvez até isso que te trave de se relacionar ao ponto de contar tudo para Ele. Porque talvez você pense nisso. Mas se Deus sabe de tudo, deixa eu te contar uma coisa. Tem coisas que chegam ao meu conhecimento que o próprio Deus me revela. Outras pessoas me revelam a respeito dos meus filhos ou a respeito do meu esposo. Mas eu me calo, eu fico quieta, porque eu fico na esperança, na expectativa que eles tenham confiança em mim, de chegar até mim e contar o que aconteceu e contar o que está acontecendo. Por mais que eu saiba, eles vêm falar comigo, não eu ir cobrar ele, mostra que eles têm confiança em mim, eles têm respeito, eles gostam de dividir as coisas deles comigo. E assim é Deus. Ele se agrada quando você quer contar para ele aquilo que ele já sabe. É porque você está querendo dizer assim para ele, Deus, ainda que o Senhor não soubesse, eu gostaria que o Senhor ficasse sabendo. Eu gostaria que o Senhor fizesse parte. É você chegar e falar, Deus, hoje eu consegui, ou Deus, eu não tô conseguindo, Abba. Me ajuda, me sustenta, me fortalece. Muitas das vezes eu lembro que no início, né, do relacionamento com Deus, eu falava, Deus, eu não sirvo para ser crente porque eu acabo falhando e falhando naquilo que eu quero acertar. Mas conforme foi passando o tempo, eu percebi que eu já não fazia mais aquelas coisas, então eu me alegrava com aquela vitória. Eu me alegrava de ter melhorado para ele, por ele, né? Porque, pô, não tem quem eu possa querer agradar mais do que não seja o meu Senhor. Então a gente precisa ter esse lugar de conexão. Você precisa ter esse lugar de intimidade. Então ser íntimo é você conseguir senti-lo, né? Você, sabe quando talvez você era criança, que seu pai só de olhar ou sua mãe só de olhar, você já sabia, caraca, desagradei. Caraca, eu aprontei. Caraca, é uma liberação.
Ah, não, isso aqui é uma reprovação. Deus quer que a gente tenha esse relacionamento com Ele, que quando a gente fizer algo, a gente sentir Ele nos olhando, tanto para nos aprovar quanto para nos reprovar. Isso é intimidade. É você sentir quando Ele tá falando, vai filha, vai, eu confio, tu consegue. Quando Ele fala assim, tá na hora de parar, não tá legal, cala e deixa que eu falo. E isso é intimidade. E isso é construído no secreto, isso é construído no dia a dia, ao qual Ele fala e você pratica, ao qual Ele te aponta na palavra o que Ele quer pra você e você vai lá e faz, ainda que você vá chorar, porque chora no colo dele mesmo, ainda que você vai ficar triste, ainda que você vai com medo, mas você vai. Por que você vai? Porque você está segura nele. Você se sente segura de quem você é íntimo. Você sabe que você tem alguém que você pode abrir seu coração, que você pode falar, que você não precisa ter medo de ser quem você é, que não vai querer usar a sua fragilidade contra você mesmo, que não vai querer lançar um peso sobre você, mas pelo contrário, vai te amar, vai te ensinar com respeito, vai te ensinar te ajudando a colocar em prática. E isso é um relacionamento. Isso é se relacionar com o Senhor de uma forma íntima, não de uma forma superficial, não de uma forma de eu conheço Deus porque eu ouço a pregação, ou porque eu ouço o que o outro fala, ou eu conheço Deus porque tudo que está descrito na tua palavra, sim, tudo que está na palavra dele sobre ele. Mas tem coisa que você lê com a intimidade, com a presença do Espírito Santo ministrando, não é só uma palavra. Você chora, você sorri, você vibra, você pede para viver aquilo. Senhor, eu também quero experimentar, Senhor. Qual foi o sentimento que esses irmãos tiveram nesse momento? É você vibrar quando você tá com ele. É você, quando vê um feito dele e você falar assim, uau. Isso só a intimidade faz. É você ver algo acontecer e falar assim, isso é característica do meu pai. Isso é característica de Deus. Ele tá agindo, ele tá fazendo. Isso é intimidade. Então não confunda relacionamento com Deus com intimidade com Deus. Talvez você está se relacionando com ele até mesmo de uma forma muito fria. E você está achando que, eu sou íntima. Eu conheço Deus. E Deus está falando, não, eu não te conheço, nem você me conhece, porque nós não somos íntimos. A gente não conversa todos os dias, você não fala das suas dores para mim, dos seus medos. Você simplesmente me cultua, simplesmente você se relaciona de longe, não de perto. Então vivemos muitas das vezes sem auxílio, sem ajuda, sem conforto, sem a certeza da segurança, exatamente porque simplesmente só se relacionamos de uma forma rasa, mas não somos íntimas de Deus. Então a intimidade é estabelecida no secreto. É quando você prepara sua tenda, quando você entra nela, e ali você é quem você é. Você é quem você é diante dele, sem medo, sem angústia, falar, pai aqui. É uma conversa de pai e filha. Pai e filha. Então, que nesse dia, você pare para refletir como que você está se relacionando com o Senhor. De forma rasa ou de forma íntima. Talvez você tenha amigos, né? Ou até mesmo com seu pai e com a sua mãe, que você é mais íntimo do que com Deus. Talvez você é mais íntimo do seu cônjuge do que com Deus. Você tem que ser muito íntimo, sim, do seu cônjuge. Porém, a sua intimidade com o Senhor tem que ser maior. Então, eu te convido a buscar essa profundidade de intimidade. Ele não vai te decepcionar. Ele talvez vai frustrar, sim, seus sonhos, suas expectativas, porque se não for boa, perfeita e agradável, né? Se não for aquilo que ele desejou, que sonhou, planejou para você, com certeza ele vai te frustrar, porque vai te dizer não, mas é um não protetivo, é um não que está te abençoando, não é um não que está te matando. Então pode confiar, ele é com você, ele é aquele que te cura, ele é aquele que te
fortalece é aquele que quer poder conversar com você todos os dias, como ele conversava com Adão, como ele conversava com Moisés, com o próprio Jesus e tantos outros. Então fica aí essa reflexão para você. Você está se relacionando com o Senhor ou você está tendo intimidade com Ele? Fica com Jesus.